Aí, vocês também estão sentindo isso? Ou será que é apenas o silêncio antes da tempestade que vai apagar milhares de carreiras na área da tecnologia? Se você acha que a sua produtividade disparou porque agora consegue gerar classes inteiras em segundos com apenas um simples prompt, você caiu numa grande armadilha que foi criada para um programador. Eu sou o Dev404 e hoje a gente vai falar sobre o motivo pelo qual as empresas estão secretamente preferindo desenvolvedores medíocres e como você está sendo engolido por um abismo técnico chamado dívida de compreensão. Se você não quer ser feito de otário e não quer ser descartável, já deixa teu like no vídeo porque agora o que eu vou revelar para você nos próximos minutos vai mudar drasticamente a forma como você encara o seu editor de código. A dívida de compreensão não é apenas um conceito acadêmico, é o câncer silencioso que está corroendo a engenharia de software atualmente. Imagine que você está construindo um arranha-céu. Em vez de você entender de física e sobre os materiais, você está apenas empilhando os blocos gerados por uma máquina que você não sabe nem como é que funciona. Quando o primeiro pilar ceder, você não vai saber consertar a estrutura, porque você não construiu aquilo. Você apenas compilou, você apenas copiou. Esse custo oculto da inteligência artificial generativa é extremamente problemático. O código flui para o seu repositório como se fosse água, mas o conhecimento sobre o porquê daquele código existir está evaporando. Então a gente cria um sistema que ninguém da equipe consegue compreender totalmente. E quando a IA finalmente erra, ela erra de uma forma elegante e convincente. O desenvolvedor que não domina os fundamentos fica parado olhando para o erro de compilação ou então até mesmo a vulnerabilidade de segurança, como se estivesse lendo um hieroglifo, sem entender merda nenhuma. O problema principal é o descompasso entre a velocidade de escrita e a velocidade de aprendizado. Antigamente, quando as coisas finalmente prestavam, antigamente que era bom, você levava horas para a estrutura de uma lógica, refatorar, entender cada linha. Esse processo de atrito era o seu aprendizado real. Agora o atrito desapareceu. O problema é que o atrito é justamente o ambiente onde o cérebro humano consegue consolidar o conhecimento, porque ele fica martelando até entender. Sem esse atrito, não há memorização, não há intuição e, mais importante, não há capacidade de depuração profunda. As empresas notaram isso e, em vez de buscar engenheiros sêniores caros com visão de arquitetura, eles estão recrutando perfis que operam prompts, aceitam sugestões da IA generativa sem questionar, manter o barco andando até que o sistema se torne um monstro incontrolável de dívida técnica. E aqui entra a parte que deveria te assustar. O algoritmo das plataformas de tecnologia, assim como o algoritmo que você usa para estar viciando você em resultados imediatos. Você busca uma resposta, o sistema te entrega o código pronto, você copia, cola e testa a pasta. O resultado desse processo é algo que eu gosto de chamar de desenvolvedor fantoche. Você tem o poder de um deus na ponta dos dedos, mas a autoridade de um estagiário sobre a sua própria base de código. O mercado está sendo inundado por código medíocre, segurado apenas pela sorte. E quando o sistema cai na produção, quem você acha que vai ser o primeiro a ser substituído pela própria IA generativa? Aquele que entende a fundação ou aquele que só sabe pedir mais código? Para não virar estatística nesse cenário, você precisa adotar uma estratégia de sobrevivência drástica. O primeiro pilar é fazer um commit antes de explicar para si mesmo, linha por linha, como se estivesse dando, sei lá, tipo uma aula. Se você não conseguir explicar a lógica, você não domina esse código. Então, o segundo pilar é a depuração manual que a ferramenta ignorou. Você precisa ser o arquiteto, não um funcionário desse modelo. Terceiro elemento é o aprofundamento constante em Linux e arquitetura de redes, áreas onde a abstração da inteligência artificial generativa ainda não consegue fazer direito, então elas falham ao lidar com sistemas complexos. Não se deixe levar pela facilidade aparente ou pela sensação de que você está sendo mais produtivo. Produtividade sem compensação é apenas uma dívida futura acumulada com juros compostos. Papai sempre foi uma pessoa com medo de tecnologia, então ele sempre repetia para mim que a tecnologia precisa ser uma extensão da minha inteligência, não uma substituta dela. Claro que ele não falava com essa palavra, ele falava com um pouquinho mais de brutalidade, mas a cada dia novos modelos são lançados prometendo automatizar tudo. O que eles realmente automatizam é a obsolência de quem se permite ser preguiçoso. A dívida de compreensão só é perdoada para aqueles que realmente investem tempo na base e na teoria da computação.
nas estruturas de dados e da segurança de cibernética realmente. O mercado quer que a gente saiba resolver problemas que a inteligência artificial generativa nem sabe que existem. E esse problema só aparece quando você entende como o hardware conversa com o software. A gente não é pago para escrever software, a gente é pago para resolver problema. A gente não tem que escrever código, a gente tem que resolver problema. Isso é algo que eu vejo os meus professores falando toda a hora. A gente tem que entender a não aceitar a mediocridade do atalho. O que separa você de ser um desenvolvedor de elite é exatamente a disposição de fazer o que os outros se recusam a fazer. Estudar o que está por baixo do capô. A gente está vivendo a maior mudança do paradigma da história da programação desde a transição do código de máquina para a linguagem de alto nível. Você está na fronteira, mas para cruzar a linha você precisa mais do que bons prompts. Você precisa de pensamento crítico afiado. A cada linha, agora mesmo, a resposta para a pergunta é o seu verdadeiro valor de mercado. Aqueles que dependem cegamente da inteligência artificial generativa estão construindo castelos de areia em uma praia com a maré bem alta. Quando a complexidade do sistema exceder a capacidade de compreensão da equipe, o castelo desmorona e apenas os engenheiros que mantiverem o domínio sobre a base técnica conseguirão reconstruir tudo que tiver quebrado. Esse é o momento de decidir quem você quer ser no novo cenário. E me diz, tu quer ser o operador de ferramenta que está sendo substituído pela próxima versão da ferramenta? Ou tu quer ser um engenheiro que utiliza a inteligência artificial como captura para construir coisas que ninguém mais consegue fazer? O futuro não pertence a quem é o melhor usuário de IA generativa. Ele pertence àqueles que sabem tanto sobre a tecnologia e se torna apenas um detalhe irrisório. A grande verdade é que o aprendizado é realmente o único diferencial competitivo que hoje em dia está tendo, caso você não seja alguém consolidado. Para finalizar a síntese do vídeo, não negligencie os seus fundamentos em nome da velocidade. A pressa é o caminho mais curto para a sua irrelevância profissional. Agora eu quero saber de vocês, qual a funcionalidade complexa você deixou de aprender a fazer porque acabou se acomodando com o uso da IA? Comente aqui embaixo, por favor, para a gente fazer uma comunidade bem reunida de exemplos e pessoas que falem que realmente dá para aprender a aprender novamente. Esse é o primeiro passo para o nosso crescimento. Se você quer dominar a tecnologia de verdade, não ser apenas um usuário medíocre, inscreva-se no meu canal. Aqui, o Dev404, a gente nunca vai ser uns pau no cu. A gente quer te ensinar a ser gente de verdade. Valeu, é nóis, é isso, tamo junto.